Pessoal, bom dia. Estou começando a gravação já aqui e daqui a pouco a gente vai começar a receber os convidados, né? Tanto o nosso convidado principal, que é o palestrante, o nosso ex-aluno, especialista, quanto também os colegas de outras turmas que estão interessados no assunto. Esse link foi compartilhado aqui para alguns grupos. E hoje a gente tem, então, lembro para vocês da minha turma, que ainda está comigo aqui agora, que essa conversa ela é vamos dizer assim, um ponto central da organização de um material que eu vou disponibilizar para vocês no Moodle, num item específico, que é uma série de informações. O pessoal vai começar a entrar aqui já. Uma série de informações a respeito de esportes eletrônicos para o trabalho que vocês farão neste bimestre, tá? Então, hoje a gente tem a palestra, eu vou disponibilizar isso, e na próxima aula, terça-feira, é o dia do ajuste. Vocês vão apresentar os clientes, eu vou dar todas as orientações complementares para que a gente consiga desenvolver até o final deste bimestre um trabalho bem legal. Acho que a participação do Henrique, que já está chegando por aqui, ela é fundamental nesse processo, vai ser muito legal e vai ser um ponto alto desse processo de motivá-los, de orientá-los para ter um olhar estratégico, criativo para escolher clientes e fazer projetos bem legais. Henrique, quando você estiver aqui na área, já te falo um bom dia. Tem alguns colegas de outras turmas que vão aparecer por aqui também, eu já compartilhei o link para alguns grupos. Estou só esperando também, já estamos no horário. Enfim, vamos esperar o pessoal aparecer. Beleza. Então, aguardando. Deixa eu ver se o Henrique já está conectado com a gente. Está aqui, beleza. Bom dia. E Henrique, bom dia. Tudo bem com você, meu querido? Tudo certo, tudo certo. Maravilha. Seja bem-vindo aqui com a gente, cedão, né? Começando o dia. Já está o horário também, imagino que você já estivesse começando a sua jornada aí do dia. Estou só aguardando um minutinho, vendo. Tem uns alunos da nossa turma aqui, tem gente que está chegando, e tem o pessoal da turma da professora Luciana, que é uma outra turma da manhã, que vai compor com a gente, mas uma outra pessoa que se interessou, gente de TCC, que pediu para assistir. Então, conforme vai ficar fazendo barulhinho de vez em quando, que a gente pedindo para entrar na sala. Então, não estranhe quando a gente começar, tá? Se você sabe usar aqui o ambiente do Moodle, já de como compartilha seu material? Então, sim. Se você quiser ir testando aí. Qualquer coisa também você pode mandar para mim, eu compartilho por você, o que você preferir. Como você achar que funciona melhor, você pode até me mandar, porque eu estou com o WhatsApp aberto aqui, eu posso pegar e compartilhar, ou você tenta. Não, peraí, eu estou te falando de compartilhar, mas não te liberei. Estou acordando aqui também. Muita informação está despertando para as nossas demandas todas. Ó. Tornar apresentador. Agora você vai conseguir. Boa, agora eu consigo, sim. Estava faltando te liberar isso. Tem uns que é automático, tipo Teams. Esse aqui tem que liberar. São vários desses programas, né, de trabalho remoto. Então, cada tem semana é reunião em um novo. Então, aí a gente dá uns nós de vez em quando. Enquanto você se organiza, eu estou aqui aproveitando, ó, a professora Luciana já viu. Estou avisando para ela que a gente já estamos na sala. Oh, meu Deus. Vou começar a digitar. Beleza. Temos alguns colegas com a gente aqui também. Já a maior parte da turma hoje, até porque eu acho que, por saber que a sua participação seria remota, ontem até tinha mais gente aqui, porque essa aula, você deve lembrar quando você era aluno, né? Ela é dividida em duas partes. Eu não sei se na sua época ainda era assim, enfim. Mas ela tem 4 horas, né? E tem metade na terça e metade na quarta. E, então, o pessoal, acho que uma boa parte da turma optou por estar em casa, ou remotamente, já que, obviamente, a nossa conversa vai se dar mais no virtual. Ó, a professora Luciana está entrando aqui. Tem gente pedindo para entrar. Agora vai ter
um momento de muitos pedidos de entrada, porque esse é o pessoal da outra turma. Está chegando para participar da nossa conversa. Bom dia, professor Anderson. Bom dia, Henrique. Bom dia. Bom dia, professora Luciana. Tudo bem? Obrigado por estar com a gente aqui, a gente fazer esse aproveitamento do tempo do Henrique conosco, né? E fazer uma conversa que os alunos tenham essa chance de bater papo com ele e se inspirar para os nossos trabalhos, né? Obrigado por estar aqui comigo nesse momento. A gente que agradece, nós estamos com os alunos do 5E, uma turma bastante grande aqui, graças a Deus, na nossa sala de aula presencial, e nós temos alguns alunos também que estão entrando aqui na sala virtual. Perfeito, perfeito. O Henrique aparece para vocês aí na sala? Sim. Tá, ótimo, ótimo. Então, aparece. Excelente. Eu vou fechar a câmera e o áudio para não atrapalhar vocês, mas nós estamos aqui e também eu estou conectada aqui no WhatsApp, Anderson. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Beleza. Eu estou com o web WhatsApp aberto para mandar o link para vocês, mas eu vou fechar porque ele vai ficar fazendo barulho. E depois que o Henrique começar a conversa com ele, ele vai definir como que ele quer fazer a dinâmica aqui, e, obviamente, abrir para os alunos da 5E também perguntarem, conversarem, porque a ideia é que essa conversa, tanto com a 5E quanto com a minha turma aqui, que é a 5G, 5G ou 5H, pessoal? 5H, né? 5H, permita que o pessoal tenha aí bastante informação e uma visão bem interessante para esse momento estratégico que nós estamos, que é de construir o trabalho integrado nosso desse semestre aqui. Quando na hora que decidiu-se que o tema seria esportes eletrônicos, eu pensei no Henrique na hora. Eu venho conversando com o Henrique sobre o assunto já há algum tempo. Foi uma oportunidade para a gente retomar essa conversa, né, Henrique? O pessoal está entrando aqui. Vamos fazer o seguinte, Henrique. Quer que eu vá colocando aqui? Vai para a gente testando, né? O pessoal aí cada um vai ter o seu ritmo, depende da conexão. Então, e tem muita gente que também está na sala com a professora Luciana, né? Vamos testando. Eu já vou fechar o web WhatsApp aqui para não ficar interferindo, porque senão faz barulho na sala aqui. Tá rolando aí? Tá, já aparece a sua tela principal. O pessoal da 5E está conseguindo ver também, né? Sim, estamos conseguindo. Ótimo, ótimo. Podemos começar, galerinha? Acho que é melhor, né? E aí, o pessoal que for chegando, até porque está gravando também, quem perdeu alguma coisa do início. Então, como é um vídeo, vai ficar gravado, e eu acho que esse é o tipo de vídeo que vocês devem ver depois de novo, com atenção, para ir tirando informação para o trabalho, né? Então, vamos organizar aqui. Então, nesta aula, né, que começa aqui na minha turma 5H, com participação da 5E, e mais alguns outros alunos e professores que pediram, eu compartilhei esse link, então, talvez ao longo dessa conversa, outros colegas, professores e alunos orientando, até gente de TCC ficou interessado também em assistir, enfim. Quem me pediu o link, eu estou compartilhando. Porque a ideia é aproveitar essa oportunidade do tempo do Henrique aqui. Então, hoje, nesse encontro de hoje, da aula, a gente vai ter a participação do Henrique Nunes, e o Henrique, um ex-querido amigo, ex-aluno aqui do Mackenzie, cara que entende muito de esportes eletrônicos, ele vai se apresentar e vai contar um pouquinho da história dele. Ele vai contribuir dentro do projeto integrado que nós institucionalizamos para as turmas do 5º semestre do curso de propaganda, né, publicidade e propaganda, com viés e marketing, justamente dentro dessa estratégia de ter uma visão, né, a gente quer que os alunos tenham uma visão um pouco mais ampla do segmento dos esportes eletrônicos, nessas escolhas de clientes ou na busca da melhor estratégia para os clientes escolhidos no projeto integrado. Então, agradeço a professora Luciana que está aqui comigo, provavelmente a professora Fernanda, que dá aula de marketing esportivo para a turma que está com a professora Luciana agora, vai também assistir, tem a turma da noite que vai ver depois, e mais um aluno ou outro que tem interesse, que vai aparecer por aqui, ou vai ver esse vídeo depois, peço por essa oportunidade. Gente, vocês que estão em casa, que estão aqui, depois, conforme o Henrique for desenvolvendo e decidir como quer conversar com vocês usem chat, falem por voz mesmo, como for melhor para cada um, e contem comigo, a professora Luciana, para intermediar se tiver alguma dificuldade tecnológica, para que a gente possa estabelecer esse contato entre vocês, tá bom? Então, vamos lá, né, Henrique? Aproveitar seu tempo, que daqui a pouco fica apertado aí, né? Então, obrigado, Henrique, novamente por estar aqui conosco. É isso, não. Obrigado você, professor, pela oportunidade. Bom dia aí, todo mundo. Muito feliz de voltar para casa aqui um pouquinho e falar um pouquinho mais sobre as minhas experiências e sobre o que eu faço hoje em dia.
Já peço desculpas de antemão pelo PowerPoint, foi super corrido aí, o professor acompanhou. Essa semana a gente está numa agenda bem complicada de planejamento desse ano de 2022 e o que a gente vai fazer. Então, ele não está dos mais bonitos, mas tá tudo certo, a gente vai se virando aqui, a gente vai conversando. E é isso, qualquer coisa pode mandar no chat aí, eu não estou olhando, mas o professor tem meu WhatsApp aqui, ele pode mandar qualquer dúvida, qualquer coisa. Vamos nessa. Bom dia, pessoal. Aqui para te apoiar, tá, Henrique? Se precisar ler algum material do Boa. chat. Eu fechei também a minha câmera aqui, mas para deixar só você aqui no centro. Mas se precisar, daqui a pouco eu abro. Eu tô aqui para o que você precisar, conte comigo, tá? Boa, fechou. Bom, pessoal, então, passando um pouquinho sobre o que a gente vai falar aqui hoje. Eu acho que primeiro eu vou me apresentar para vocês me conhecerem um pouquinho, saberem o que eu faço e por onde eu passei e onde que eu estou hoje. O que aconteceu na minha carreira aí nesses curtos anos de experiência. Quero passar para vocês alguns dados e números que eu acho interessantes sobre o mercado de games no Brasil. Então, aí a gente fala de games competitivos, de streams, de campeonatos. Acho que contar para vocês um pouquinho, né? Eu acho que vocês vão ter que selecionar um cliente. Então, quando eu falar sobre empresas, times e atletas, eu acho que o intuito aqui é mostrar para vocês as oportunidades que existem no mercado de esportes. Então, você pode selecionar uma empresa, você pode selecionar uma equipe, você pode selecionar um atleta, você pode selecionar até uma liga. Então, eu acho super bacana isso. Estou aqui para expor um pouquinho sobre a minha visão sobre o metaverso, que acho que ela é um pouco diferente das demais. Acho que hoje em dia a gente muito ouve falar sobre metaverso, mas a gente não sabe ao certo o que é. Então, eu tenho uma opinião aqui formada sobre. Passar por alguns cases, então, nas empresas que eu trabalhei, o que eu fiz, o que foi desafiador, o que foi bacana de fazer, o que não foi tão bacana de fazer, porque a gente sempre erra também. E depois a gente pode bater um papo aí e conversar sobre algumas perguntas que vocês tiverem. Então, esse sou eu. Meu nome é Henrique, eu tenho 22 anos, eu sou formado em Publicidade e Propaganda pelo Mackenzie, inclusive fui aluno do Anderson, da Fernanda. O Anderson ajudou a gente aí na formatura, aí no TCC, então foi super importante esse contato com ele para a gente falar sobre esportes, que era um tema que a gente não viu muito durante a faculdade, mas sempre que a gente tinha oportunidade, a gente levava um trabalho de esportes. Falando um pouquinho aqui da minha vida pessoal, eu sempre fui muito festeiro, assim, desde criança, desde moleque, sempre gostei de fazer festa, fazia festa no colégio, e sempre joguei muito. Então, eu sempre tive essa vida que eu era muito gamer e muito nerd, e ao mesmo tempo eu gostava bastante de sair. E a minha paixão aí de esporte maior, que é a Fórmula 1, eu sou perdidamente apaixonado por Fórmula 1, desde criança eu acompanho, assisto. E aqui eu trouxe uma dinâmica que a gente sempre faz na Heineken, que é 3 verdades e uma mentira sobre a minha pessoa. Depois eu falo aí qual que é a mentira e quais que são as verdades, mas eu toco bateria desde os 2 anos. Eu já joguei um campeonato de videogame para 10 mil pessoas. Eu sou muito fã do Lewis Hamilton e eu já joguei bola com o Neymar. Falando um pouquinho do meu profissional, eu comecei a trabalhar no segundo semestre da faculdade. Eu trabalhei numa agência que chamava Agência TAI. Era uma agência super pequenininha, era super legal. Eu passei por todas as áreas de uma agência ali nessa agência e acabei ficando no planejamento. A gente atendia algumas contas como a do grupo AES, então a gente atendia a AES Eletropaulo, a AES Tietê, a AES Ergos, o Hotel Transamérica, a Rádio Transamérica, e eu ficava na parte de planejamento. Não gostei muito da experiência em agência, foi uma experiência super importante para eu descobrir que aquilo não era o que eu queria, e eu acabei acionando alguns contatos meus antigos, assim, por toda essa paixão por jogar, de acompanhar o competitivo de games. Eu acionei algumas pessoas que eu conheci, e eu fiquei sabendo sobre uma vaga de estágio na PEN Gaming, que na época era o maior time da América Latina, então acho que, não sei quem que já ouviu falar, mas acho que a PEN muito antiga nesse meio. Ela foi a primeira organização do Brasil a profissionalizar os seus jogadores, então todos eram carteira assinada, eles sempre levaram os games muito a sério. Fiquei por 7 meses na PEN, vi que aquele era o mercado que eu queria estar, mas eu não queria estar num time, então os desafios que eu enfrentava no time não eram desafios que eu gostaria de enfrentar profissionalmente. E aí, por intermédio de uma amiga, eu acabei
sabendo de uma vaga na Red Bull, uma vaga de estágio, e me inscrevi. Acabei passando, deu tudo certo. Depois eu conto um pouquinho mais essa minha experiência para vocês lá para frente. E hoje eu sou do time de Brand Experience e patrocínios da Heineken. Então, basicamente, tudo que se refere a eventos no Brasil é o meu time que toca. Então, nós somos um time hoje de 10 pessoas. Então, a gente faz Rock in Rio, a gente faz Fórmula 1, a gente faz diversos festivais aí que vocês já conhecem, muito provavelmente frequentam. Então, Caramba, é muito bacana. então você fica nas festas o tempo todo. Seu trabalho é o seu sonho. Basicamente. A gente brinca que a gente sofre segunda a sexta sem horário para fim de semana a gente poder curtir um evento que a gente mesmo construiu e mexer com as emoções e experiência das pessoas ali. E é isso. Esse sou eu, essa é a minha vida profissional. Mais para frente eu vou falar de Red Bull, vou falar de Heineken, que eu acho que é onde a gente tem aqui os melhores e maiores aprendizados e conquistas da minha carreira. Então, entrando agora um pouquinho sobre o mercado de games no Brasil, né? Então, muito se ouve hoje em dia que, putz, games é um mercado do futuro, é um mercado que lá para frente vai ser muito bacana, está crescendo, e a gente acredita hoje que esse mercado ele já é uma realidade, né? Ele deixou de ser promessa, a gente vê muita coisa acontecendo, então a gente vê grandes empresas fazendo campanhas de games, então empresas fazendo campanha para gamers, a gente vê, putz, McDonald's, Nike, Heineken, todas essas grandes empresas, assim, elas acabam entrando nesse meio porque é onde está o nosso consumidor hoje em dia. Antes de falar de dados em geral aqui, eu queria falar um pouquinho do perfil do gamer e de consumidor. Hoje todo mundo é gamer. A gente considera que desde uma mãe que joga Candy Crush até uma criança de 5 anos que está jogando algum jogo no celular da mãe. Então, a gente tem um grande gap de idade aí. Lógico que os games mudam aí de um consumidor e um perfil de consumidor para o outro, mas basicamente todo mundo é gamer. Então não existe mais essa distinção de vou falar com gamer, preciso fazer uma campanha totalmente diferente, preciso pensar um produto novo. Então, basicamente é você acertar do jeito que você vai comunicar e aonde você vai comunicar com esse público. Falando um pouco sobre a realidade do Brasil, o Brasil ele é o 5º mercado do planeta em revenue, e aí eu acho que a gente consegue enxergar isso principalmente ao avanço dos esportes, aí a gente não falando de games em si, mas falando das competições, né, que é o mercado de esportes, e a gente enxerga esse crescimento principalmente por causa da pandemia, então esse número de espectadores de esportes no Brasil ele cresce 50% entre 2019 e 2021. Então, acho que com todo mundo em casa, tendo novos conteúdos para assistir, novas maneiras de consumir esporte, acho que numa época que os esportes tradicionais ali estavam parados, os esportes ainda rolavam, é lógico que de maneira offline, de maneira remota, mas eles ainda continuavam acontecendo. E a gente enxerga alguns fenômenos muito engraçados, assim, porque tem muita gente que não joga videogame, não joga nenhum tipo de jogo, mas gosta de assistir uma transmissão na Twitch, gosta de assistir um campeonato. Então, basicamente, os games se tornaram aí a Twitch, principalmente, se tornou um canal de mídia para essas pessoas. Em 2020, os 82 milhões de players brasileiros geraram 1,6 bilhões para essa indústria. Então, eu gosto desse dado porque ele fala bastante aí sobre o impacto que isso tem para a gente. Então, é bastante dinheiro rodando e são muitas pessoas participando disso. No Brasil, eu acho que aqui a gente tem esse gráfico da Newzoo e acho que ele mostra para a gente principalmente um retrato cultural e econômico no Brasil quando a gente fala de games. Então, a gente enxerga que quase um pouquinho menos da metade ali do nosso dinheiro que a gente coloca em games ali, os consumidores do Brasil colocam em games, ele vem do mobile. Então, eu acho que isso retrata, porque hoje em dia não é todo mundo que consegue ter acesso a um PC bacana, não é todo mundo que vai comprar um console de última geração e tem essas condições. Então, ela acaba jogando no celular, ela acaba consumindo muito conteúdo no celular. Então, falando um pouquinho sobre os streamers aí, eu acho que alguns de vocês já devem conhecer ou já devem ter ouvido falar. Primeiro, o streamer número 1 do Brasil hoje em dia é o Gaules. Se a gente for contabilizar aí dados e números, é lógico que hoje a gente enxerga muito
o Casemiro, né? Acho que todo mundo tá falando bastante sobre ele, porque ele é um cara que está furando essa bolha, ele não joga mais tanto quanto ele jogava antes, ele fala menos de futebol quanto ele falava antes, ele está furando algumas esferas, ele está alcançando públicos que, quando ele era muito nichado de games, ele não alcançava. Então, eu acho interessante a gente ficar de olho aí no Gaules e no Casemiro no futuro, e no Gaules principalmente porque esse ano aconteceu um negócio bem curioso no Counter-Strike, que uma organização, a Imperial Esports, ela trouxe a equipe que foi 2 vezes campeã mundial de volta, então eles estão jogando junto de novo, e eu acho que isso vai causar um boom no CS no Brasil novamente, igual era em 2016, ali 2017, e a gente vai ver o Gaules aí cada vez mais estampando campanha publicitária, fazendo coisa para a marca, então acho que ele é um cara legal para a gente ficar de olho, inclusive ele lançou um podcast com o Ronaldo Fenômeno, então é super importante. De novo, falando um pouquinho de perfil, aqui eu trago um dado que, principalmente para nós, uma indústria de cerveja, é super relevante para a gente vender os nossos projetos e estar em linha com o nosso jurídico. Primeiro é que mais de 50% dos gamers eles têm mais de 18 anos, então acho que todo aquele papo de quem joga é criança, quem joga é adolescente, ele cai um pouco por terra hoje em dia, porque todo mundo joga, é muito o que eu falei para vocês, e quando você olha esse recorte individual, a grande parcela ali, a maior fatia de idade desse mercado já era de 25 a 34 em 2020, e em 2021 ela se torna de 20 para 29. Então ela entra num target que é super relevante para todas as empresas e todas as marcas. Então é sinal que todo mundo vai olhar para isso. Se não vai olhar agora, vai olhar num futuro muito próximo. E agora eu acho que aqui a gente começa a dar os insumos para vocês trabalharem. Então, falando sobre empresas, acho que quando a gente fala sobre empresas em games e esportes, é interessante a gente ressaltar quais marcas são endêmicas e quais marcas não são endêmicas. Então, as marcas endêmicas, elas são as marcas que fazem parte do universo. Então, por exemplo, a Razer, que é uma marca que faz mouse, faz teclado, faz fone de ouvido, ela é uma marca endêmica. E é muito legal você olhar por essa dinâmica de que marcas endêmicas estão tentando também fugir um pouco dessa bolha de games. Então, por exemplo, a Razer ela faz muita peça de roupa, tal. Então, quer dizer que eles estão olhando também para fora disso. Então, acho que é um movimento natural dessas empresas, né? As empresas muito nichadas, elas tendem a furar essa bolha. E a gente vai ver bastante novidade em relação a isso. E as marcas não endêmicas são marcas que não fazem parte desse segmento, mas como hoje em dia você enxerga que o seu consumidor, a pessoa que vai comprar o seu produto, ela está jogando, ela está consumindo conteúdo de games, você é obrigado um pouquinho a entrar ali nisso, né? Então, eu acho super interessante a gente ver algumas marcas que aparentemente você não vê algum sentido nisso. Por exemplo, tem um case muito bacana da DHL, que é uma empresa de logística, e você não imagina uma empresa de logística entrando para ativar games e esportes. E a DHL ela é um dos maiores patrocinadores aí dos maiores campeonatos do mundo. E é algo engraçado até, porque você não imagina, né? Então, eu acho que essa é a visão de futuro. Então, as empresas elas estão começando a entrar e existem algumas empresas que entram bem e não entram tão bem. Acho que ali, quando eu falar de dificuldades de entrada, vai ficar mais explícito isso. Eu trouxe um exemplo aqui de marcas de alcoólicos, porque é algo que eu vivo muito no meu dia a dia. Ainda é muito complexo. Então, se você estiver pensando, talvez, em trazer uma campanha de marcas de alcoólicos, ou, por exemplo, uma Red Bull da vida, que é uma empresa que comunica para maior de 18 anos, embora o produto não seja alcoólico, você acaba caindo em alguns problemas. Então, quando você é uma marca de alcoólicos, você precisa, não sei se todo mundo sabe dessa informação, mas quando você vai usar algum influenciador para alguma campanha, para alguma transmissão que você quer patrocinar, ele precisa ser maior de 25 anos e ele precisa aparentar ter mais de 25 anos. Então,
Essa é uma norma aí do CONAR. E ela é bem complicada, porque quando a gente fala de games, muitos dos talentos eles são mais novos, né? E a gente fala de campeonatos, os jogadores que jogam nos campeonatos, eles são mais novos. Então, você precisa estar muito atento a tudo que a legislação promove, assim, e você precisa estar muito atento com as diretrizes legais da sua marca. Então, eu acho que vale tomar cuidado nisso. Mas, por exemplo, a Red Bull, ela achou uma maneira muito bacana de fugir disso, que é, por exemplo, agora ela está entrando, mas antigamente ela não entrava em um game violento, por exemplo. Isso pode ser uma dificuldade de entrada. Ah, como que eu vou entrar no CSGO? E, então, por exemplo, o CSGO é um jogo violento, é um jogo de tiro, é um jogo que tem sangue. É um jogo que é indicado a maiores de 18 anos. E a segunda mão é que as empresas e marcas, elas não querem entrar em um jogo violento, porque ainda existe muito esse pensamento, acho que em toda a sociedade ali corporativa, que é violento jogar jogo de tiro, que é violento, jogar sangue, ver... não tem nada a ver, né? Então a gente sabe que no fundo não tem nada a ver, continua sendo um jogo, continua sendo uma competição. Porque você joga FIFA, você não vai jogar bola igual o Neymar. Então, porque você atira no jogo de computador, você não vai sair atirando nas pessoas na rua. Falando de dificuldade de entrada também, acho que aconteceu um case recente da Coca-Cola, que a Coca-Cola foi entrar em games, eles estão vindo com esse posicionamento já, acho que vocês podem até estar acompanhando no Big Brother. A Coca-Cola é uma patrocinadora do Big Brother e ela faz acho que é um almoço ali, eu não sei muito bem o que é, mas ela traz muito essa temática gamer, inclusive a pessoa tem que jogar lá um jogo para ir desbloqueando as coisas e benefícios e pontos. Só que a Coca-Cola fez uma campanha onde ela mostrava um campeonato de esportes, onde dois times se enfrentavam, e aí do nada os personagens dentro do jogo achavam uma Coca-Cola no meio do nada, e brindavam aquilo. Então ele perde todo o sentido do campeonato para promover uma paz dentro de um jogo. E isso você precisa tomar bastante cuidado. Assim. Sempre que você descaracteriza um game, a comunidade ela fica muito tocada e ela fica muito sentida. Então a campanha da Coca-Cola, inclusive, ela estava até com mais quantidade de dislikes do que likes. Então eu acho que é importante estar atento muito nisso. A outra dificuldade de entrada também é, de novo, a gente vive num mundo que está todo mundo entrando nisso agora. Então, a gente muito fala de verdade, né? Encontrar a verdade da sua marca, encontrar a verdade do seu produto, falar a verdade para o seu consumidor. E muitas empresas estão entrando numa onda de não fazer um planejamento longínquo de games, e aí o que acaba acontecendo é eles vão lá, a gente chama de marca golfinho, né? Eles vão lá, sobem, fazem um showzinho e caem. E o público de games é muito seletivo em relação a isso, eles são muito críticos. Então, passando agora para equipes, eu sempre gosto de falar de equipes de duas maneiras, né? Tem equipes acho que são muito mais focadas e centradas em competitivo e equipes muito mais focadas em criação de conteúdo. Qual que é o certo? Não existe certo ou errado, acho que nessa hora. Apresentando um pouquinho para vocês, eu acho que times competitivos, equipes competitivas, são as equipes que elas não vão ligar se um jogador ele tem 10 mil seguidores ou se ele tem 500 mil seguidores. Acho que o que importa é o que ele faz dentro do jogo e o valor dele para a equipe dele. Então, essas equipes, geralmente, elas são patrocinadas por marcas que focam em performance e em competição. Então, muitas marcas de concentração, de performance, eu acho que a própria Red Bull nisso é um exemplo muito bom. Sempre eles são muito competitivos, muito disruptivos. Então, esse é um exemplo de como as marcas podem se alinhar a equipes competitivas. Então, eu acho que se você pensa em fazer algo de equipe e quer selecionar uma equipe competitiva, eu acho que é bacana você alinhar isso, talvez com uma marca de performance, como que você traz o seu elenco para o centro do seu negócio. E falando de criação de conteúdo de novo, aí são equipes que elas até podem jogar um campeonato ou outro, mas o foco delas é em criação de conteúdo. Eu uso muito o exemplo do Fluxo, que é a equipe do Nobru.
O Nobru é basicamente aí a revelação brasileira de Free Fire dos últimos tempos. Ele tá super famoso agora, já tá virando um novo Neymar aí no mundo dos games. E são basicamente empresas que o foco delas são em promoção de conteúdo, são em números, e elas acabam fazendo parcerias com empresas que visam isso. Então, você está visando muito mais um awareness do que uma construção de marca centrada em performance. Falando um pouquinho agora da gestão de um clube de esportes, eu acho que esse é um exemplo aí que o professor Anderson até pode me ajudar. O meu TCC, a gente fez sobre a Pen Gaming, que é aquele equipe que eu trabalhei, e aí a gente pensou em como a gente mudar o negócio. E aí eu acho que o tema do nosso TCC ele é muito válido até hoje. Como o boom dos esportes foi muito rápido, então, do nada as pessoas começaram a falar disso, isso começou a dar dinheiro, as marcas queriam entrar, os times cresceram desordenadamente. E aí acaba que eles ficaram sem um projeto de construção de marca, ou seja, eu tenho um potencial aqui na minha mão, só que eu não sei o que eu faço daqui para frente, ou o que eu devia ter feito lá atrás. E um cenário que acontece muito no Brasil é que o público ele é muito apaixonado pelos jogadores e eles não são apaixonados pelas equipes. Então acontece um fenômeno que acho que eu sempre gosto de comparar com o futebol nesse caso. Você quase nunca, ou dificilmente vai ver um cara que é torcedor do Palmeiras. Se o Everton, o goleiro do Palmeiras, sair do Palmeiras, ele vai acompanhar o Everton e vai deixar de acompanhar o Palmeiras. Isso dificilmente vai acontecer. E nos games e nos esportes, isso é a coisa mais comum do mundo. Então, basicamente, são os fãs de um jogador que seguem o jogador para sempre. Assim, eles seguem o jogador a carreira inteira. Eu gosto desse jogador, eu gosto do jeito que ele joga, eu gosto como ele interage com o público. Então, isso é um problema para as marcas. Então, a gente enxerga cada vez mais as marcas e equipes de esportes fazendo projetos para fidelizar o consumidor e fidelizar os fãs à equipe, à marca do time, e não mais a um jogador. Então, acho que essa mudança é bem perceptível até no jeito de comunicar. Muitas das equipes não usam tanto a cara dos jogadores, né? Essas mais focadas em competitivo, elas não usam tanto a cara dos jogadores para comunicar, elas acabam usando assets do próprio time, então o logo do time, os resultados dos jogos, muito para falar sobre eles. E o que eu acho super bacana e que está acontecendo muito são as marcas que patrocinando essas equipes, então são marcas, a grande maioria agora não endêmicas, que entram junto com esses times, que compram, além de uma cota de patrocínio, de exposição em camiseta, compram também direitos de centros de treinamento, direitos de salas de dentro de centro de treinamento. Então, eu acho que tudo tomou proporções muito grandes e uma vantagem dos esportes é que tudo é muito comercializável. Você consegue comercializar a transmissão de um jogador que é do seu time, você consegue comercializar um uniforme de um jogador da sua equipe, você consegue fazer parceria com uma marca de teclado e mouse para fazer um teclado e mouse da sua equipe. Então, eu acho que a gente enxerga hoje em dia muitas collabs também entre as equipes, por exemplo, equipes e marcas de roupa. A Loud, por exemplo, fez uma collab com a Pie, que é uma marca super conceitual. Então, eu acho que esse é um caminho bacana se você quer falar de equipes, talvez falar sobre uma collab, como que isso vai agregar no negócio da sua equipe, é interessante. E partindo aqui para a última esfera, né, eu queria falar um pouquinho sobre atletas e criadores de conteúdo, e aí criadores de conteúdo a gente pode considerar streamers. Então, primeiro, falando sobre atletas, a carreira de um atleta de esportes, ela é muito rápida, né? É lógico, a gente tem toda essa questão de tempo de reação, então basicamente você vê um jogador de esportes jogando por 10, por 15 anos no máximo, é uma carreira bem rápida, e muitos deles, eles não tinham esse preparo, acho que é lógico que isso mudou um pouco com o avanço do mercado em si, né, do segmento. Então, hoje, os atletas, eles são potenciais atletas como em qualquer esporte. Então, ele vira um asset
Tem muitos atletas que são patrocinados por marcas e a sua equipe não é patrocinada por marca. Então, o atleta ele acaba virando o embaixador dessa marca, porque ele traz performance, ele traz lifestyle, que é a lifestyle que a marca está interessada, e acima de tudo ele está sempre disputando campeonatos. Ele é um cara, na maioria das vezes, ele é mais fácil de trabalhar, porque os atletas, eu acho que eles ainda não alcançaram cifras tão gigantes, igual uma super estrela. Então, por um lado de marca, fica mais fácil de lidar com essas pessoas. E a diferença desses atletas para os criadores de conteúdo, eu acho que é muito sobre a quantidade de transmissão. Então, por exemplo, um criador de conteúdo, um streamer, ele faz muito mais transmissão, né? Ele vive disso, de transmissão, das redes sociais, do que um atleta. Um atleta também ele pode fazer uma transmissão, mas a transmissão dele vai ser muito mais focada na técnica, de um jogo em alto nível. E os criadores de conteúdo não. Então, a gente enxerga muitos criadores de conteúdo que começam a comercializar suas transmissões, começam a comercializar os stories, fazem projetos em parceria com marcas. Por exemplo, acho que um exemplo muito bacana é o exemplo do Gaules com o Budweiser, que a Budweiser vai lá e entrega para o Gaules os direitos de transmissão da NBA e ele passa a ser o primeiro canal do mundo a transmitir a NBA na Twitch. Então, eu acho que essas collabs com streamers, elas funcionam muito melhor do que com atletas. Então, eu acho que é uma maneira super bacana também de vocês pensarem no que fazer, como usar um criador de conteúdo, se vocês forem escolher essa pessoa. Então, por exemplo, eu quero reposicionar tal criador de conteúdo, ele está indo para esse caminho, eu quero trazer ele para esse. Eu acho que é super válido. E é basicamente isso. Tá tudo certo aí, professor? Tô falando adoidado aqui. O Henrique, sim, estou te botando para falar muito, né, querido? Mas tá muito legal. Estou notando algumas questões. Eu já até provoquei o pessoal aqui no chat também para fazer perguntas, comentários. Eu acho que você vai entrar na parte dos cases agora. Ou se você. Aí você decide se é legal interagindo. É que eu acho que talvez pelo seu tempo aí de agenda, né, e o horário da aula, se você der o seu recado, aí a gente abre para dúvidas e comentários. Eu acho que agora vem os cases, né? O que você prefere? Você já quer... eu ia falar sobre metaverso, mas eu posso falar bem rapidinho, e aí a gente entra em cases. Segue o seu planejamento, e aí o pessoal que quiser já pode ir colocando questões aqui, ou depois que você terminar a sua fala, abrir o microfone, conversar. A aula vai até que horas? Eu acho que a gente consegue segurar até umas 9h10, né? Isso, até 9h10. Tá. 9 eu horas. consigo ficar... Tá, porque eu também sei que você tem uma agenda apertada, a gente planejou até as 9, né? Mas enfim. Tá super tranquilo, beleza, fechou. Tá, vamos lá. Não, eu sei como é. Muito conteúdo. Vocês estão vendo, eu falei para vocês, galera, que ele tem muito conteúdo. Eu não podia trazer uma pessoa melhor para dar um panorama para vocês. Ficou até cruel o tempo que a gente reservou aqui, né, Henrique? Mas vamos lá. Tá tudo certo. E aí, eu acho que, entrando no assunto de metaverso, né? Vocês devem estar ouvindo muito. Acho que uma galera aí já deve trabalhar, a grande maioria, ouvindo falar em empresas sobre o metaverso, o que é o metaverso, recebendo propostas de agência sobre o metaverso, ou quem trabalha em agência está fazendo campanhas para o metaverso. E eu gosto muito dessa frase, que é uma frase de um cara que ele foi VP da Twitch, que ele fala que o metaverso ele não é um local, ele é um momento no tempo. E aí eu acho que isso é muito importante nos dias de hoje, porque as pessoas têm essa ideia de que o metaverso é um jogo, é entrar em alguma coisa digital, é criar um ambiente de realidade virtual, mas eu acho que não, ele é muito mais um momento no tempo e é uma construção por conta das tecnologias que a gente vem vivendo hoje, que a gente construiu há 10, 15 anos atrás. Então, por exemplo, hoje em dia, as salas de reunião elas viraram salas no Teams ali. Você não precisa ir mais para um escritório, você faz da sua casa, você faz em um computador, você faz dentro de um avião, você faz em qualquer lugar. Hoje, ao invés do cara comprar um Rolex, ele vai lá e compra uma NFT. Então, eu acho que é muito mais o momento que a gente está vivendo e isso vai mudar bastante ainda. Eu acredito que a tendência é a gente... Hoje em dia, a gente fica 50% do dia olhando para uma tela, né? Acho que falando até em cifras baixas aí, mas a tendência é que, acho que até 2030, a gente fique 90% do nosso tempo conectado digitalmente. Então, é uma visão bem complicada e eu acho que
para entrar com marca em metaverso é algo muito complexo, porque é algo que a gente já está vivendo. Bom, falando um pouquinho, agora a gente entra na parte dos cases. Eu vou falar um pouquinho sobre como que foi o meu trabalho e a minha passagem na Red Bull, o que eu fiz por lá e como que eu entrei lá. Eu fiz o processo seletivo, acabei entrando, porque a Red Bull, eu entrei para uma vaga que chama SBM, eu era Student Brand Manager, e essa vaga, o que é, né? Qual que é o escopo dessa vaga? Essa pessoa que é uma SBM, ela é responsável pelo campus que ela estuda, então seja fazendo ativação com CA, com DA, você tem que fazer a negociação de vendas dentro da faculdade e fora ali ao redor, e você também faz algum suporte a eventos, a festas. Então é uma vaga super bacana. Acho que vira e mexe aí, abre processo seletivo para essa vaga. Eu não sei como é que tá o Mackenzie aí, mas é uma pessoa da faculdade, então é super bacana. E aí eu entrei, eu fazia tudo isso nessa vaga, mas eu acho que a minha paixão por games sempre me levou para esse lado. E a Red Bull ela é um mega asset. Assim, a Red Bull ela sempre fez campeonatos de games lá fora, e aí começou a trazer isso para o Brasil em 2014. Eles criaram o primeiro campeonato 1 versus 1 de League of Legends. Então, é o Red Bull Solo Queue. A gente fez a final Brasil aqui e a gente sediou a final global aqui no Brasil. Então, é muito complexo, porque você tem que gerir uma gama de pessoas, você está fazendo um campeonato, você está fazendo esse campeonato em parceria com a maior desenvolvedora de jogos do mundo, que é a Riot Games, e é muito bacana participar e poder viver isso. Então, é muito mais sobre a criação de um evento, como funciona uma transmissão, quais são os tempos e movimentos, por que você faz isso e você não faz aquilo, propriedades do jogo que você pode explorar e propriedades do jogo que você não pode explorar. Na Red Bull também eu tive muito relacionamento com influenciador e atletas. Então, por exemplo, a gente fez iniciativa de games com o Pedro Scooby, a gente fez iniciativa de games com o Neymar, a gente falava com o Lucarelli, com a Letícia Buffoni, a gente sempre mandava kits de Red Bull Solo Queue e explicava para eles o que era o jogo, o que acontecia, o porquê que esse campeonato estava ocorrendo. Então a gente queria achar o melhor jogador de 1 contra 1 de League of Legends do mundo. Então eu acho que é muito bom, e a Red Bull ela sempre traz essa estratégia e ela é super importante. Eu acho que eu trago até hoje, desde que eu saí da Red Bull nas empresas que eu passei, que cara, beleza, tem que ser um negócio que só a Red Bull ia fazer. Então, putz, você pegar um jogo que é 5 contra 5 e transformar no jogo 1 contra 1 é totalmente outra dinâmica. E eu acho bacana isso a gente levar para todas as empresas, e aí até trabalho da faculdade, eu acho super importante a gente pensar nisso, que beleza, qual que é uma ideia que nenhuma outra empresa faria? Porque, beleza, eu colocar a marca lá num campeonato de videogame é ok, mas como que eu posso crescer isso? Como que eu posso botar isso dentro do universo da minha marca? E aí, uma experiência super bacana que eu tive em Red Bull foi... eu escolhi os personagens das latas de League of Legends globais. Aí. Então, a Red Bull ela tem uma parceria com a Riot. E isso muda bastante, assim, porque existem personagens que são mais queridos no jogo por tal público, e existem personagens que não são tão queridos, e que a galera não gosta muito do personagem. Mas eu tive a oportunidade aí, foi muito bacana conseguir escolher os personagens que vieram para as latas de Red Bull aqui no Brasil. Então, foi muito bacana, a gente relevando. Existem personagens que são muito marcantes para o público brasileiro, e eu trouxe esses personagens para a nossa campanha. A gente contou uma história muito legal. Então, eu acho que a lição que fica de Red Bull é você trazer muita verdade sobre a sua marca e você trazer o universo de um game para o universo da sua marca. E aí, aproveitando essa deixa, eu queria mostrar para vocês o primeiro projeto que eu fiz em Heineken, que foi no finalzinho do ano passado. Eu tinha acabado de entrar, que é justamente
pura e simplesmente isso, é trazer um universo de marca para dentro dos games, que eu acho que isso é que as empresas mais estão pecando e mais estão acertando. Então, as empresas que fazem isso acertam muito e as empresas que não fazem isso acabam perdendo de lavada aí para quem faz. Então, o Player 00, a gente sempre comunica Heineken 00 nesse caso. Então, o Player 00 ele foi a primeira ação de marca Heineken nos games no mundo. Então, foram inúmeras reuniões aqui, eu daqui do Brasil, brigando com o meu time de Amsterdã, para eles deixarem a gente usar videogame, a gente brigando com a Fórmula 1, para eles liberarem o jogo para a gente. E eles liberaram, deu super certo. Falando um pouquinho sobre o core do projeto, como experiência, eu acho que a maior experiência que um gamer ou uma pessoa que joga ela pode ter é você jogar contra uma pessoa que você admira muito e acompanha, ou você conhecer essa pessoa, ou até mesmo você aparecer na transmissão dessa pessoa. Então, pensando muito nisso, a gente raciocinou e falou, putz, a gente sabe promover experiência, a gente faz os maiores festivais do mundo, a gente faz Fórmula 1 em si, então como que a gente vai trazer isso para o mundo dos games? A gente fez uma promoção, né, um concurso ali, uma competição prévia, onde as pessoas se cadastravam no aplicativo de Heineken, que é o My Heineken App, e elas tinham que colocar ali, elas tinham que submeter a melhor volta delas no circuito de Interlagos. Os 10 pilotos mais rápidos foram selecionados para a gente colocar para competir junto com streamers profissionais brasileiros. Então, a gente usou Yates, a gente usou a Carol Queiroz, o Gordox foi o narrador, e pilotos brasileiros. Então, a gente usou o Tony Canaan e a Bia Figueiredo, que já pilotaram o monoposto, e a gente usou o César Ramos, que é esse cara aqui da foto, para correr junto com os nossos consumidores. Então, basicamente, a gente levou esse evento nosso para lugares icônicos de São Paulo. Então, essa aqui foi a primeira etapa, a gente fez uma transmissão de lá, que foi no rooftop, ali perto da Marginal, um lugar super bacana, ficou super bonito nas filmagens, de drone e tal. Então, literalmente, a gente levou o game para outro nível. E a gente levou também para a Avenida Paulista num domingo, era pandemia, então por isso que os resultados foram um pouquinho afetados, mas a gente fez na frente do Shopping Cidade de São Paulo ali essa ativação, foi super bacana, todo mundo que passava, acho que olhava ali, ficava interessado. E também a gente levou para a BBL, que é um ambiente reconhecido dos gamers. Então, putz, ali os gamers estavam em casa, acho que além de toda a transmissão na Twitch, eles já reconhecem o ambiente da BBL, e foi super importante. Essas foram as 3 etapas iniciais, e a grande final a gente fez dentro do paddock do Grande Prêmio Heineken de São Paulo. Foi super bacana, acho que além de a gente ter uma mega corrida de Fórmula 1 ali, o Lewis ele foi muito bom, a gente traz também todo esse glamour de paddock. Então, putz, a gente está trazendo uma ativação de games para o lugar mais caro que dá para assistir uma corrida de Fórmula 1. Então, realmente, a gente está levando isso para outro nível. A gente está investindo de verdade, a gente está acreditando de verdade. E, afinal, ela acabou ali que na nossa seleção ficou um piloto, que foi o Tony Canaan, o nosso consumidor, que é o Vitor, que foi o Vitor, e o Massinha, que é um streamer ali também, apaixonado por Fórmula 1. Então, foi super complexo de construir. É lógico que agora a gente vê que está tudo feito ali, está tudo certo. A gente lidou com diversos problemas e diversos aprendizados. Então, putz, a gente pensou no lugar, mas a gente não pensou que podia chover. E aí a gente teve que construir uma estrutura para evitar essa chuva. A gente teve que levar uma estrutura de internet que o autódromo nunca tinha visto antes, porque a gente precisava de muita rapidez na transmissão, a transmissão não podia cair por nada do mundo ali. Então, são pequenos errinhos ali, pequenas coisas que você vai pegando à medida que você vai fazendo, mas sem dúvida eu acho que foi um mega passo para a marca Heineken. Eu não posso divulgar os resultados, infelizmente, porque são normas da empresa, mas os resultados eles foram super positivos. A gente recebeu inclusive uma orientação do nosso global para a gente manter isso para esse ano, a gente fazer ele maior, melhor.
Então, é algo que muito provavelmente vocês vão ver aí, até o fim do ano, a gente fazendo mais coisa com Fórmula 1, mais coisa com automobilismo e games, e também entrando em outros meios, né? Eu acho que é super importante você trazer uma plataforma de marca que você já tem para dentro dos games, mas eu acho super importante você apoiar plataformas nativas ali e aí construir realmente uma estratégia bacana que você consegue conectar com todos os seus consumidores em todos os pilares de games. Acho que é isso, professor. Podemos abrir para perguntas, se tiver. Maravilha, querido. Estou vendo que eu abro a câmera aqui também, só para te apoiar aqui, ficar do teu ladinho aqui, não, virtualmente, no metaverso, né? Então, essa aula é no metaverso. É o metaverso, exato. Tem gente no Mackenzie, tem gente em casa, você está na sua casa, você está trabalhando. Então, a gente não sabe onde a gente está, efetivamente, né? Estamos em todos os lugares ao mesmo tempo. Henrique, obrigado pela sua apresentação. Eu poderia, só eu aqui, das coisas que eu anotei, ficar conversando com você uma meia hora, né? Vamos priorizar os alunos, o pessoal, os alunos, os outros professores, a professora Luciana, que está aqui com a turma dela. Alguém quer começar, pessoal? Tem alguma questão? Se não, eu começo. Minha listinha aqui é grande, de questões que eu gostaria de abordar com o Henrique. Não sejam tímidos, nem tímidas. Alguém quiser, se alguém pessoal que está comigo, alguém quiser perguntar alguma coisa. O Marcelo tinha perguntado aqui se poderia, que eu acho que é da turma da Quinto E, Marcelo Limonge, se quiser perguntar, fique à vontade. Henrique, você já, enquanto o pessoal vai se animando... Oi, alguém queria falar? Oi, boa. Não, eu ia dar um úlimo recado que era... Ah, vontade, fala aí. Se a galera tiver dúvida e curiosidade de conhecer como que é meu trabalho na Heineken, eu sempre posto no Instagram, os eventos que a gente faz, divulgo vaga também, então acho super interessante aí quem estiver procurando recolocação, talvez, aí, é um time super bacana e é uma marca super bacana de trabalhar, beleza? Muito legal. E depois a gente pode combinar também, porque como é um projeto integrado que envolve as duas turmas da manhã e da noite, eu e os demais professores, a gente pode pegar os trabalhos mais legais e, de alguma maneira, tentar te mostrar os resultados. Todos eu acho que você não vai ter tempo, porque é muita coisa, são muitas turmas, mas a gente pode, de alguma maneira, fazer essa conversa com você no final, porque, né, você está aqui no início, talvez você queira ver como a coisa ficou no final. A gente depois ajeita um jeito de fazer isso acontecer mais para frente, se possível. Pessoal, enquanto eu estou digitando aqui, enquanto isso, você estava falando, né, de Heineken, que é o seu momento atual, eu ia mesmo perguntar se essa experiência ela se mostra como o começo de você já até falou um pouquinho, né, de continuidade para esse projeto com F1, e se a Heineken tem interesse em entrar em outros segmentos dos esportes eletrônicos, né? Como que está isso? O foco é essa relação com F1, até para fortalecer aí a percepção de marca, até porque a Heineken é fundamental hoje nessa revitalização da F1, né? Isso, exato. Então, basicamente o nosso pensamento como ano passado a gente testou muita coisa, então esse projeto de Fórmula 1 ele foi total um projeto piloto, a gente testou muita coisa, viu o que deu certo, o que não deu certo, mas a gente pensa super, a gente quer primeiro firmar a nossa base bem em Fórmula 1, então trazer essa plataforma de marca para games, mas sim, a gente tem planos ainda para esse ano. A gente tem uma norma de Heineken que a gente não pode patrocinar times, então a gente está vendo como que a gente vai fazer isso com ligas, com outros jogos, mas está no nosso pipe aqui, a gente está olhando para isso, inclusive hoje eu apresento o meu planejamento, vai dar tudo certo, a gente vai entrar em outros games, porque é super importante, né? O próprio game de Fórmula 1 ele não é um game tão relevante, então é muito mais para construir aspiracionalidade do que construir um volume de mídia nisso. Então, a gente quer que o grande volume de gamers que jogam League of Legends, que jogam Counter-Strike, eles vejam a nossa marca e eles entendam o que a gente faz. Então, sim, tá no nosso pipe, vai rolar, se Deus quiser. Legal, legal. Na sua fala, né, você já comentou várias coisas que os nossos alunos, estudantes, vão precisar prestar atenção nesses projetos, né, dessas complexidades. Teve uma hora que, quando você começou a falar da parceria da Red Bull com a Riot, eu já comecei a anotar aqui pela nossa experiência, tudo que eu aprendi com vocês no TCC, né? Porque a Riot é proprietária do LoL, então não é qualquer coisa que você pode passar aí fazendo e achar que vai ser ok, você tem que estar em parceria com eles, né? Então, tem muita coisa, pessoal, de entendimento tanto de mercado quanto de questões legais, mais macroestruturais. Você falou muito de bebida,
questões ligadas... Enfim, você foi dando nesse vídeo que está sendo gravado aqui, o pessoal que está preocupado em poder ver de novo, vários toques importantes que vocês vão ter que olhar nesse estudo. A partir do cliente que cada grupo escolher, vai ter que ser olhado com muito carinho toda a questão de mercado, quanto questões macroestruturais que envolvem, que são as variáveis não controladas, porque questões de, por exemplo, se envolve bebida, se envolve menor de idade, maior de idade, você falou muitas pistas que não vão poder ser ignoradas nesses projetos, né? Então, aproveito para reforçar aqui. A Annelise está perguntando da questão do metaverso, né? Eu achei muito interessante que foi uma matéria de destaque do Meio Mensagem, há mais ou menos um mês, foi manchete, justamente essa relação dos games com o metaverso. Você quer complementar alguma coisa mais aí sobre esse assunto, Henrique? Boa. Ela perguntou ali como a gente percebeu que o metaverso ia ser uma tendência tão grande, né? Uhum. Eu acho que é justamente muita análise, lógico, dos gerentes de marca, aí, de todo o time de board. Uma coisa que eu não tinha tanta visão quando eu não trabalhava em uma empresa tão grande é que a gente é muito abastecido com informação de mercado e insight de consumidor a todo tempo. Então, a gente sabe daqui a 6 meses o que o consumidor vai olhar quando ele entrar numa prateleira de mercado, sei lá, ele entrar no mercado e olhar o que ele vai pegar daqui 6 meses. Então, eu acho que você precisa ficar muito atento aos recursos e aos insights que vão te dar, ou você ir atrás disso mesmo e construir isso. Porque o metaverso, de novo, ele foi uma construção. A partir do momento que a gente fica mais tempo sentado no computador do que fazendo qualquer outra coisa, e todo tipo de entretenimento a gente consome hoje pode consumir via computador, via celular. Então, eu acho que esse boom de metaverso ele acontece recentemente, mas é algo que muitas empresas já esperavam. Então, as empresas que se planejaram bem, que sempre comunicaram bem no digital, já estão se desenvolvendo um pouquinho melhor nisso. Legal. Marcelo, você quer abrir o microfone para perguntar? Marcelo fez uma pergunta Alô? aqui. Oi. Consegue me ouvir? Sim, estamos te ouvindo. Oi, Henrique. Oi, professor. Henrique, queria primeiro dizer que eu gostei muito da apresentação. Essa área de esportes é uma área que eu acho muito legal, que inclusive eu acabei inclusive decidindo no meio da apresentação, falei, realmente esse que eu quero, que eu tinha na cabeça, mas agora eu realmente quero ir para essa área. E Animal. eu tenho uma pergunta que você... Desculpa. Pode ir, não, pode ir. Que você disse... Você vai vendo as dicas. Você disse essa questão do quando uma marca vai patrocinar um jogador ou uma marca, um time, por exemplo, você disse que os fãs seguem os jogadores e então eu quero ver o que uma marca leva em consideração na hora de patrocinar um time, porque tipo, principalmente, por exemplo, no LoL, tem times que são muito menores. Por exemplo, a PEN, se você for ver uma marca, um time gigantesco. Mas se você for pegar um time como, por exemplo, uma Kabum mesmo, uma Rensga, são times bem pequenos. Então eu queria saber como é que na hora de levar em consideração para patrocinar ou o próprio jogador dentro desse time. Boa. Pô, cara, feliz que você vai vir aqui para esse lado da força. Venha, tem muito espaço. É isso. E respondendo sua pergunta, cara, vamos lá. Eu acho que eu vou até usar a própria equipe que você deu de exemplo, a Rensga, né? Quando eu estou patrocinando uma PEN, eu quero patrocinar algo tradicional, algo que é muito conhecido nos games e nos esportes. E o que me leva a patrocinar uma Rensga primeiro, a originalidade. Então, se eu sou uma empresa de Goiânia ou uma empresa que tem relação a algo desse tipo, eu patrocinaria uma Rensga por conta disso, de regionalidade, de levar minha marca para uma equipe que é da minha área, que é algo assim. Se eu fosse uma marca, por exemplo, eu fiz um projeto para John Deere, que é uma marca de trator, que eles patrocinavam Rensga. Eu não sei nem se foi para frente ou não foi. Mas aí eu acho que, cara, é muito isso, assim, você precisa, esses times pequenos, você precisa achar uma originalidade e o que eles são diferentes dos outros. Eles não me entregam um mega alcance, eles não me entregam jogadores que são estrelas, mas eles me entregam, de novo, originalidade, para você ter certeza que o cara que torce para a Rensga, ele vai lá e vai comprar teu produto porque você acreditou na Rensga ou você tem alguma relação com isso.
Tudo bem. Eu até coloquei aqui no chat, Henrique, que o nosso tempo está meio limitado aqui, sua agenda, a agenda também dos alunos, tem outra aula daqui a pouco. Alguém tem mais alguma pergunta, pessoal? Assim que vocês queiram fazer agora? É claro que, eu sei se, Henrique, vocês podem, de repente, mandar uma DM lá para ele no Insta, com alguma questão, né, abusando um pouco da paciência dele. Eu também vou ficar na interface aqui, nós vamos continuar essa conversa, mas é uma oportunidade aqui interativa para alguma última questão, se alguém quiser. Enquanto isso, eu vou até aproveitar, Henrique, e reforçar algumas coisas que você falou, abusando da sua paciência, porque pensando na prática do que vai vir daqui para frente, né? Até terça-feira, tanto na minha turma quanto na outra turma, a turma que está com a professora Fernanda e a Luciana, os alunos têm que apresentar na próxima aula o cliente, né? O cliente que eles querem fazer para a gente começar o processo de triagem e contribuir para que eles efetivamente consigam ter um cliente legal, que permita evoluir bem esse trabalho, porque é um trabalho que envolve a nossa aula de marketing esportivo, mas envolve a aula de eventos, envolve a aula de assessoria também. Desculpa, o ar está muito forte aqui, minha garganta seca rapidinho. A primeira questão que eu acho que é legal, que você cita logo no início, da Newzoo, ela é a principal consultoria da área, quer dizer, onde a gente acha dados legais desse mercado, legal. Só para enfatizando coisas que eu acho que os alunos vão precisar. Boa. Tá? E eu vou jogar mais 2 aqui no chat, que são que a gente usa direto aqui para pegar números de transmissões e afins. Ó, tá vendo, Henrique? Tem muita informação assim, pessoal. A gente vive trocando, inclusive. Ele é muito paciente comigo aqui, com o tiozão aí que tá tentando aprender um pouquinho de games, esportes eletrônicos. Inclusive, o Henrique fala disso, aprendi muito com o grupo dele, inclusive, essa diferença. Observem que o caráter de jogo doméstico, game e esportes eletrônicos. A gente pode entender aqui, para a escolha de cliente, esses dois universos, mas é importante que vocês entendam a diferença. Quando a gente está brincando, game, ou quando tem um propósito competitivo e a gente vai chamar de esporte eletrônico. A fala do Henrique é muito legal nesse sentido. Depois, numa certa altura, o Henrique vai falar de CS, né? Falou um pouquinho de LoL também. São os principais, Henrique? Você acha que você vê outros aí que possam ser legais para se pensar projetos e clientes? Eu acredito que no Brasil, hoje em dia, sim, são os dois principais. Eu acho que principalmente pelo trabalho da Riot com LoL e pelo trabalho do Gaules com CS. Mas a gente tem Free Fire, que é uma ótima oportunidade para a gente entrar com marca. A gente vê o GTA RP, que muita marca entra no metaverso com o GTA RP. E a gente vê também, acho que um novo aí é o Valorant, que é da Riot também, que é um jogo de tiro. E está crescendo bastante no país. Eu acho que eu classificaria esses como os principais. E é lógico, né? Tem FIFA, tem esses jogos, acho que mais casuais, que a galera joga. É porque, por exemplo, eu gosto muito, porque eu jogo com meu filho, né? A idade dele, mas que as marcas atuam, tem muita coisa acontecendo, mas não pega esse setor, que é o Fortnite. Ele vai para um outro lado. Né? Ele não é tão competitivo assim, mas tem algumas competições, mas menos. Mas é um território que está rolando muitas ativações, shows. Uma das maiores lives durante a pandemia foi no Fortnite, com shows do Travis Scott, um monte de coisa que rolou lá, entendeu? Enfim, acho que tem muita coisa aí para o pessoal perceber, que é o que eu enfatizo. A partir da escolha, precisa recortar, precisa olhar a legislação, precisa olhar questões práticas, porque tem muito detalhe que o Henrique mostrou aqui para a gente que tem que ser levado em conta para poder fazer projetos que façam sentido dentro disso, né? Deixa eu ver o que mais aqui, se tem um ponto que eu não abordei ainda. E uma coisa que eu acho que você falou, que eu vou enfatizar na minha fala final, e aí, se não tiver ninguém querendo perguntar mais nada, a gente vai encerrando para te liberar, é a questão de que hoje as ações de marketing de esportes eletrônicos já estão no mesmo nível de marketing esportivo tradicional. Né? Quer dizer, a gente não tem mais esse caráter de uma brincadeirinha. A coisa está num nível muito alto em termos de estratégias e oportunidades, né, Henrique? Tanto por exemplo que você deu de Heineken. Eu acho que e é engraçado porque a gente que vive um pouquinho mais essa indústria, a gente vê muita gente que saía de transmissões de TV, então o cara que era coordenador de transmissão no SBT, na Globo, ele vem para uma empresa de games para transmitir um campeonato no fim de semana. Assim, o cara vai ficar... Ele trabalhava todo dia, fazia a grade da Globo de segunda a sexta, e agora ele faz 2 dias só, que é sábado e domingo, a grade do CBLOL. Então, eu acho que o nível profissional ele aumentou muito. Principalmente, acho que porque existem pessoas se formando já, querendo ir para essa área,
e existem esses profissionais que estão vendo que o negócio está dando um boom e estão vindo para cá. Então, o nível ele está aumentando e ele só tende a aumentar. Assim. Maravilha. Ó, o Henrique, pessoal, colocou aqui alguns links legais no chat nosso de consultorias, empresas que podem ajudar com mais dados ainda. Esse vídeo está sendo gravado, então vocês vão poder consultar, voltar nele depois, tá? Nós já estouramos o nosso tempo aqui do Henrique, também da aula, daqui a pouco já tem a segunda aula, mas acho que conseguimos colocar a bola em campo, né? Quer dizer, o jogo começou aqui para valer. Acho que agora vocês têm aí os próximos dias para decidir, de fato, com que cliente vocês querem trabalhar, e semana que vem nós, os professores, vamos começar a fazer o apoio a vocês aí. Se surgir alguma coisa muito fora do que eu, por exemplo, já consegui aprender, obviamente vou abusar um pouquinho da paciência do Henrique nas nossas trocas de mensagem, mas a ideia é que agora vocês avancem e que a gente consiga fazer trabalhos legais. E no final, espero que o Henrique tenha curiosidade e possa dar uma olhadinha nos melhores, no que a gente achar que vale a pena, até para ele ver o começo e o fim desse processo. Henrique, quer falar mais alguma coisa? Quero te agradecer por estar aqui com a gente de manhã, cedinho, né? Antes de começar a sua jornada aí. E a gente se encontra à noite de novo. Hoje é cruel, hein? Hoje é jornada dupla. Eu vou ficar te devendo aí uma Heineken. Uma hora Beleza. Então, eu queria só agradecer, acho que a todo mundo aí, valeu demais, pessoal. Acho que vocês que se interessaram aí, que assistiram, que interagiram, é muito bacana. Ver que falar de games virou coisa séria agora, é bem legal. Com certeza quero muito ver os projetos, estou ansioso, inclusive. Se vocês quiserem, terminando aqui, eu vou aceitar todo mundo no Instagram aqui. Se tiver dúvida, se tiver, putz, Henrique, estou em dúvida, eu vou escolher essa marca ou essa marca, eu ajudo sem problema nenhum, tá tudo certo. O importante é que saiam e saiam coisas legais. Maravilha. Obrigado, viu, pela oportunidade, professor. Eu que agradeço, querido. Você é muito querido para mim pela história, pelo que a gente construiu junto. Aprendi muito com o seu grupo, gosto muito de vocês, gosto particularmente de você. E para nós, professores, sempre um prazer ver vocês realizando os sonhos de vocês, fazendo coisas legais e tendo esse carinho, né? Voltando, compartilhando. Isso é o melhor dos mundos, tá? A gente está sempre de porta aberta aqui para você. Obrigado por essa conversa nesse início de manhã e a gente vai trocando mensagem. Então, valeu, Henrique. Obrigado. Tá? Obrigado, pessoal. Bom dia, viu? Valeu. Tchau, tchau, Henrique. Tchau, Anderson. Obrigado, Luciana, pela parceria. Tchau. Valeu. E, gente, pessoal, estou voltando para outra sala, tá? Tchau, gente. Obrigada. Agora começa esse processo, né? Então, pessoal, aqui para fechar o vídeo, que falando agora com os meus alunos aqui, né, da 5H, então eu vou colocar, como acabou que invadiu um pouquinho o horário do intervalo, o mais rápido possível as orientações dessa atividade, que na verdade vai ser uma orientação de como vocês vão fazer uma fichinha apresentando qual a ideia inicial que vocês têm de cliente. E aí, já na terça-feira, já vou tentar fazer uma passagem por todos os grupos, para que o mais rápido possível a gente fidelize cada grupo com o seu cliente, para a gente não perder tempo, né? Porque temos um longo processo aí, mas muito desafiador e com oportunidades muito interessantes, né? A ver que o Henrique deu um apoio legal, está interessado. É um tema muito, muito oportuno para vocês, pessoal. Então, vamos aproveitar bem. Eu acho que pode gerar um portfólio. Vai que pinta uma vaga na Heineken, o trabalho de vocês aí agrada, ó, que legal. Ou em qualquer outra dessas empresas. E eu acho que ter um portfólio para quem tem interesse nesse território hoje pode ser interessante. Então, que esse trabalho ajude vocês, principalmente os que têm vontade de atuar nessa área, a ter um material legal para poder mostrar numa entrevista, numa reunião, tá bom? Contem com a gente. E vamos que vamos. Obrigado pela participação na aula de hoje. E a gente se encontra, então, na terça-feira, agora falando com os meus alunos diretamente. E não esqueçam de olhar no Ambiente do Mundo, que vai ter as orientações para atividade, que é uma ficha de apresentação da primeira versão do cliente. E a gente vai ver se ele é viável ou não. E aí, cada professor, eu e a Fernanda, a gente vai dar o apoio para vocês, tá bom? Obrigado, gente. Bom dia. Até mais. E esse vídeo vai ficar gravado aí para o pessoal que precisar consultar depois de novo. Tem muita informação, né? Então, agora eu vou pará-lo para já ir salvando aqui no Moodle. Então, encerrando o vídeo.